Olá, paz e alegria. Vamos lá continuar o nosso estudo bíblico. E aí, como é que anda o seu caderno espiritual? Você está no páreo para participar do concurso do melhor caderno espiritual? Tomara que sim. Cuida que ainda tem tempo. A gente ainda tem um pouquinho mais do que a metade do mês de setembro, tá bom? Vamos lá então para o capítulo 4 da primeira carta de São João. Quero saber também uma coisa de você. Como é que anda seus escritos? Tem muita gente que tem preguiça de escrever. Espero em Deus que não seja o seu caso, tá certo? Escreva, porque aí a palavra cada vez mais vai ficando gravada na sua mente, no seu coração e no seu caderninho, tá certo? Não desista de escrever. Siga todos os 3 passos, né? Observar os princípios, observar as ordens de Deus e as promessas de Deus. E vá extraindo isso da palavra e passando para o seu caderno. Vamos lá? O capítulo 4 de São João, da primeira carta de João, né? Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo de cuja vinda tendes ouvido, e já estás agora no mundo. Gente, todo esse versículo 2, na verdade o versículo 2 e o versículo 3, você pode resumir quando for escrever aqui no seu caderno, mas ele é um princípio. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Um princípio eterno. E aí, a gente entra aqui num ponto importante, inclusive para entender por que é que o espiritismo não pode se unir ao catolicismo, ao cristianismo. O espiritismo, ele reconhece Jesus em parte. Ele não reconhece Jesus como filho de Deus. Ele reconhece Jesus como um espírito iluminado, talvez o mais iluminado de todos. Entra aí numa contradição que é impossível conciliar cristianismo e espiritismo, tá certo? Está aí uma bela justificativa para a gente mostrar para as pessoas por que é que as duas coisas não podem andar juntas, por que é que eu não posso ser católico e espírita, tá bom? Vós, filhinhos, sois de Deus, e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. E é nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bem, a gente vai entrar aqui numa série de versículos que quase é necessário escrever tudo, certo? Porque aqui está a verdade de fé. São João consegue, neste capítulo 4, aqui, a partir do versículo 7, resumir a nossa fé. O amor maior, na verdade o mandamento maior, que é o amar a Deus, né? Amemos-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Nessa primeira parte aí do versículo 7, você vai escrever no seu caderno. Isso aqui é uma ordem de Deus. Olha, você precisa amar todo mundo, porque o amor vem de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus. São João, ele é duro conosco, mas é a verdade. E é uma verdade que a gente precisa abrir o coração para ela e que a gente precisa desejar viver essa verdade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso aí é um princípio eterno. Esse versículo 8. Anote aí. Um princípio. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fernanda,
Eu amo, mas assim, nem é todo mundo. Esforce-se, precisa ser todo mundo. É, é, ontem, no Evangelho, Jesus falava, né? Se você ama só os seus amigos, que recompensa tereis? Qual é o esforço? Até os inimigos amam os seus amigos, né? O Evangelho de ontem, ele é bem firme em relação a isso. Continuando no versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Um princípio eterno aí no versículo 10. Deus nos amou primeiro. E como foi que se manifestou esse amor? O envio de Jesus para o nosso meio, para que ele nascesse como nós, para que ele fosse carne da nossa carne e para expiar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Esse versículo 10 aí é um princípio eterno, né? Uma verdade eterna. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É repetitivo lá de cima? É, mas é porque é uma verdade, às vezes, tão difícil de acolher que São João reforça, São João repete. Então, anota também aí no teu caderno, o versículo 11, é um princípio eterno. Na verdade, é um princípio, é uma ordem, né? Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Outro princípio eterno. Aí, no versículo 12, se a gente se amar, Deus vai permanecer em nós e o amor de Deus em nós vai ser perfeito. Precisamos fazer esse esforço para que o amor que nós temos a Deus e aos irmãos seja perfeito. Seja livre de toda condenação, de todo julgamento, de todo preconceito. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Perdão, repeti o versículo, né? Versículo 13. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Olha aí no versículo 14 um outro princípio. Jesus foi enviado por Deus Pai ao mundo para ser o nosso Salvador. Uma das pregações do Seminário de Vida no Espírito Santo. Jesus Salvador, né? E é uma verdade que a gente precisa lembrar todos os dias. Todos os dias o Senhor está conosco para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar da concupiscência do mundo. Você procurou o que é concupiscência? Hoje eu vou mandar para você qual é o significado de concupiscência, para que você tenha cuidado com ela. Ela é uma casca de banana que quer nos fazer escorregar e voltar para a vida antiga, para a vida velha. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Olha aí o versículo 16b. Lembra que a gente falava disso? Da divisão, quando o versículo é muito grande, nos lugares que tem pontuação, a gente sai subdividindo o versículo. Desculpa. Então, no versículo 16, a partir de Deus é amor, a gente começa o versículo 16b. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isso é um princípio eterno também. Deus é amor. E esse princípio eterno, nós precisamos trazer na nossa vida. E é o princípio eterno que a gente chama de querigma, que a gente tem que anunciar para o mundo, que a gente precisa gritar para todos. Deus é amor. Deus nos ama. E é um amor perfeito, que é capaz de afastar tudo da nossa vida, todo o mal. É capaz de transformar a nossa história. Versículo 17. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento,
pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Uma promessa misturada com um princípio, né? No amor não há temor. É uma promessa de Deus porque Ele está nos prometendo que se a gente ama de verdade, se a gente vive esse amor de Deus, se a gente experimenta esse amor de Deus e se nós correspondemos a esse amor, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de ir para o inferno. A gente não precisa ter medo da punição de Deus, porque a gente sabe que esse amor é misericordioso. Que se nós nos arrependermos, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos estender a mão para que a gente levante e recomece nesse caminho de santidade. Gente, nos próximos 3 versículos vem um tapa. Se prepare. Se prepare. São João, ele é muito claro. Muito claro. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Isso é um princípio eterno. A gente não ama porque a gente tem um coração bonzinho, porque a gente é bonzinho. A gente ama porque primeiro a gente experimentou o amor de Deus. E aí a gente corresponde. E corresponde esse amor amando não só a Deus, mas amando ao outro. Eu vou amar aquela pessoa que é um espinho na minha carne, porque Deus me amou primeiro. E se Deus foi capaz de me amar, eu que sou imperfeito, eu que sou infiel, quem sou eu para escolher as pessoas a quem amar? Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, pega aí o seu caderno, prepara a anotação. É mentiroso, porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Então, esse versículo 20, gente, anote, sabe? Se possível, coloque todo em letra de forma aí no seu caderno, bem grande, pegue um marca-texto, marque. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. São João pega pesado com a gente. Por isso, cuidemos de amar a todos, indiscriminadamente, cuidemos de perdoar, de liberar o perdão. Porque se a gente diz que ama a Deus e tem gente que a gente odeia, nós estamos sendo mentirosos. E quem é o pai da mentira? O diabo. A gente vai estar mudando de partido, tá certo? Cuidado. Cuidado, que eu sei que isso é um dos pontos que mais é difícil para a gente viver essa conversão. Amar todo mundo, né? Mas precisamos viver esse amor. E São João termina, capítulo 4, trazendo um princípio, na verdade uma ordem também. Temos de Deus esse mandamento, o que amar a Deus, uma ordem, coloque no seu caderno como ordem, não vou colocar como princípio não. O que amar a Deus, ame também ao seu irmão, ponto. E a gente termina o estudo do capítulo 4, né, já o penúltimo capítulo aí da carta de São João, da primeira carta, com uma ordem. Mas, amados, essas ordens de Deus não são para nos aprisionar. Elas são para nos libertar, para gerar vida nova, vida plena, vida em abundância em nós. Por isso, que o seu coração acolha com alegria essa ordem, não com fechamento, mas com alegria. O que amar a Deus, ame também ao seu irmão. Amém?